O argumento que eu trago aqui, senhora presidente, é do fato da Dinamarca ter em setembro de 2022, desde setembro de 2022, não indicava mais vacinas para a Covid-19 para qualquer pessoa com menos de 50 anos de idade. Os riscos, desde aquela época, superavam os possíveis benefícios. A indicação poderia ocorrer apenas em pessoas com múltiplas comorbidades de alto risco e apenas depois de uma avaliação médica criteriosa. A outra pergunta que eu faço, o debate foi muito bem apresentado pelo deputado, que vai ter sido o deputado Eduardo Bolsonaro. Esse assunto da vacina, ministro, isso não é um assunto validado e certificado como tantas outras vacinas. Botar a vacina do Covid na mesma conta de tantas outras vacinas que o mundo utiliza, me parece uma irresponsabilidade técnica, até em função de prazos, de cronogramas e sumários. Tem diversos institutos ingleses, enfim, alemães, que contestam os dados que a senhora apresentou, ou seja, não tem essa unanimidade. Eu vou começar voltando ao ponto das vacinas, não é, que o deputado também fez menção, com dois fatos. Primeiro, eu estou baseada nas principais evidências científicas do mundo, tanto que eu participei como pesquisadora da Coalizão para Inovações em Vacinas, a CEP, que teve um papel central não só no desenvolvimento de vacinas para a Covid, mas de várias outras vacinas. Então, há uma grande literatura sobre isso, eu posso lhe passar depois, e eu já citei algumas das principais fontes aqui. Então, para não me alongar, eu vou ser mais restrita. Também, o deputado Eduardo Bolsonaro não mais se encontra no recinto, mas eu me omiti de dizer que a informação que Dinamarca baniu a vacina de Covid-19 da vacinação, ela é falsa. Na verdade, o que o país estabelece é uma estratégia de vacinação sazonal, ou seja, não estabelece o mesmo princípio para todo ano, e estabelecer uma prioridade, isso tem a ver com a disponibilidade de vacinas para aqueles grupos considerados mais vulneráveis, daí a população acima de 65 anos. Então, portanto, não há condenação, banimento ou qualquer expressão do gênero em relação à vacina de Covid na Dinamarca. Excelência postou uma entrevista no qual diz que haverá consequências para quem não se vacinar, né? De maneira muito, poderia até dizer, antidemocrática, não compartilhando com a sociedade brasileira o que foi levado em consideração para a construção dessa política. É uma política de goela abaixo. Tem outras indagações aqui, presidente, e finalizo, né, além da periodicidade, perguntando se existe um estudo do Ministério da Saúde acerca do crescimento das mortes súbitas de 2021 para cá, quando se iniciou a vacinação contra a Covid-19. Em primeiro lugar, eu não entendi a correlação estabelecida entre política de vacinação e corrupção. O Brasil sempre foi um exemplo em vacinação, como eu disse, independentemente da orientação partidária dos seus governos, e isso desde o regime militar acontecia. Infelizmente, nós perdemos no último governo, porque, independentemente da aquisição de vacinas, o discurso foi muito claro. Vacinas, a gente tem um corolário de ações, de narrativas, de frases que impactam na visão de segurança da população. Vacina muda o código genético, vacina faz virar jacaré, no mais popular da expressão, vacina tem risco. E agora, na sua fala, deputado, muito preocupante, uma correlação entre vacina e mortes súbitas. Gente, onde nós vamos parar gerando esse pânico na população? São as questões na ciência, elas precisam ser relacionadas com hipóteses, com verificações, não dessa forma simplista como aqui apresentada pelo senhor. Eu estou falando. Bom, fatos científicos. Mais de 110 mortes de criança em 2023 por Covid-19, crianças menores de 5 anos. É em cima desses dados que nós estamos trabalhando para colocar a vacina de Covid-19 no calendário de vacinação. Sobre estudos realizados em relação a eventos adversos, faz parte da tradição do Ministério da Saúde, faz parte do Programa Nacional de Imunizações, e nós estamos retomando isso que é uma tradição, o fortalecimento da pesquisa, da vigilância de toda a vacinação. Não há nenhuma morte de criança
associada à vacinação. Isso eu posso afirmar com base nos nossos estudos. Nenhuma morte de crianças em decorrência de vacinação. Efeitos adversos de vacinas são fartamente documentados na literatura. A vacina é sempre um instrumento de saúde pública. A própria vacina de febre amarela é um exemplo disso. E quem vai para a área endêmica e não se vacina corre um seríssimo risco de morte, como creio que a maioria dos senhores sabe. O relatório preliminar do TCU, as datas não batem. Tem um problema muito sério de datas, naturalmente, até porque em cima da justificativa do Ministério, que justificava era uma entrega no mês de abril. E efetivamente não foi o que aconteceu. O Ministério dizia, se não fosse cumprido o mês de abril, naturalmente teria um problema de desabastecimento. Com relação à imunoglobulina, que é o foco da sua questão, eu pediria para colocar de novo o slide que eu apresentei no início. Por esse slide, não vou repetir toda a minha explanação, mas por esse slide fica muito claro que nós tínhamos um processo de compra iniciado no governo passado, uma recomendação do TCU em relação que dava base para a compra emergencial com relação à situação de desabastecimento. Não identifico esse equívoco de datas. Essas informações elas são prestadas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. A gente sempre faz essa consulta porque é na ponta onde se verificam esses estoques. Por fim, lembrar o que está dito ali, que houve a entrega do produto e que houve não uma perda, mas justamente o contrário, uma economia de 343 milhões aos cofres públicos. Portanto, não há nada de irregular nessa compra e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Anvisa, de novo, eu gostaria que você falasse sobre o tema, porque só comprou um medicamento que não tinha autorização da Anvisa. Isso é importante ressaltar, até por uma questão de narrativa, né? Isso, às vezes, fica difícil fazer essa sustentação. E, de novo, né, eu pergunto por que o Ministério priorizou a empresa, capital social e capacidade operacional inferior com uma farma medical, em vez de optar por fornecedores mais estabelecidos e confiados, inclusive que tinham histórico de serem fornecedores do Ministério. Já respondi também a essa questão na minha própria apresentação anterior. A empresa da qual foi feita a aquisição, que é a empresa Nanjing Pharmacare, ela apresentou não só o menor preço, como ela é validada por agências regulatórias em outros países e, com isso, a Anvisa também estabeleceu numa RDC a validade dessa compra emergencial. Então, não há nenhuma irregularidade com relação à Anvisa. Essa mesma empresa, como eu já havia dito, ela é fornecedora para Estados Unidos, para Canadá, para o Japão. E com relação à empresa Prima Pharma, que foi a empresa que não fez a entrega, abrimos um processo administrativo para as devidas sanções e esse caso está sendo acompanhado pelo TCU. No caso dessa empresa, nenhum pagamento foi efetuado, portanto, não há nenhuma irregularidade no procedimento do Ministério.